foi Paulo e ele sempre foi Saulo. Saulo no meio dos hebreus e Paulo no meio dos gregos. Então, é a forma de pronunciar que mudava. Por exemplo, o nome Pedro é no português, mas lá nos Estados Unidos o mesmo nome se fala Peter. Entendeu? É o mesmo nome. O nome Fabrício se escreve Fabrício em português, lá em italiano é Fabrício, é o mesmo nome. Os irmãos estão entendendo? Então Saulo era a forma grega, Saulo era a forma hebraica do nome grego Paulo. Ele nunca deixou de ser chamado de Saulo. Saulo para quem era hebreu, Saulo para quem era judeu. Mas quem era grego e romano chamava ele de Paulo. E acabou que ficou Paulo mesmo. Então, meus irmãos, porque ele pregou mais no meio dos gentios, mais no meio dos romanos, dos gregos, do que no meio dos judeus, porque ele foi chamado de apóstolo dos gentios, aquele que era incumbido de levar o evangelho para quem não era judeu, para quem não conhecia Deus de verdade de forma alguma. O judeu já é educado a conhecer a Deus, é educado na palavra, já é educado na lei, já é educado a crescer no templo. Mas aquele que não é judeu crescia sem saber quem era Deus e crescia adorando deuses estranhos, deuses pagãos como Zeus, Afrodite e Astarotes, Baal e tantos outros deuses do passado. E naquela época que se usava esses nomes. Mas Paulo começou a pregar o nome do verdadeiro Deus, o nome de Jesus de Nazaré. Onde ele ia, ele falava de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E quando Paulo chegou lá na cidade, em Damasco, eles esconderam Paulo. E Ananias chegou até a ele e recebeu uma visão de Deus e falou assim: Ananias, está vindo um homem aí, o nome dele é Paulo, é Saulo, você vai orar por ele. Ananias disse: mas Senhor, esse é o homem que veio para nos perseguir, esse é o homem que veio para nos lançar na prisão. Mas Jesus falou com Ananias: mas eu já o tenho escolhido, ele é para mim vaso precioso, eu colocarei ele diante de reis e diante de sacerdotes para falar do meu nome. Não temas de orar por ele, eu vou lhe restaurar a visão, porque está cego. Então Ananias orou por Saulo e ele passou a enxergar, e desde então ele teve um encontro pessoal com Deus. Irmãos, para ser apóstolo tinha que ter visto Jesus. Ninguém acreditava em ninguém que dizia eu sou apóstolo, se nunca ter visto Jesus pelo menos. Tinha que ter andado com Jesus e recebido instruções direto da boca de Jesus. E quando Saulo encontrou com Jesus, foi o próprio Jesus que o escolheu e o chamou e o enviou. Mas alguns diziam que ele não podia ser chamado de apóstolo, porque não andou com o Senhor. Porque quando ele se converteu, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha ascendido ao céu, já estava à direita do Pai há muito tempo, e ele estava ali diante dos que matavam Estevão e consentiu com a morte de Estevão. Às vezes, irmãos, nós não apedrejamos ninguém, não pegamos em pedras para falar mal de ninguém, não tocamos em ninguém, não julgamos ninguém. Às vezes nós mesmos não agimos contra a pessoa, mas quando vem alguém falar contra o seu irmão, quando vem alguém tocar no seu irmão, quando vem alguém querer difamar o seu irmão com você, você fecha a boca, fica caladinho, fica quietinho. Ou seja, você não está jogando pedra, mas está consentindo, está concordando, está aceitando a pessoa jogar pedra em alguém. Não sejamos assim, porque o pecado, ele não é só por prática, ele também é por consentimento. Às vezes a pessoa, ela não está praticando com as mãos, mas está consentindo com o coração, e é isso que nós temos que tomar cuidado. Verdade. E Paulo foi considerado culpado diante de Deus, igual aqueles que pegaram em pedras. Já viu aquele caso? O assaltante saiu para roubar e matar. Você matou? Eu não matei não, eu só dirigi o carro. Fez parte do assalto.